Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Agora, o que isso tem a ver com o irmão mais velho na parábola? Voltando ao texto de Lucas, devemos reconhecer que o irmão mais velho, ele possuía algumas virtudes louváveis. Ele trabalhava arduamente e obedecia ao pai. Ele não envergonhou sua casa, nem a sua vila. E ao que parece, ele tinha amigos suficientes para poder planejar uma boa festa. À primeira vista, é um cidadão exemplar. E comparado com o irmão, talvez diriam, é quase um santo. No entanto, por mais importantes que sejam obediência e diligência, não são as únicas provas de caráter. Jesus ensinou que os 2 maiores mandamentos são amar a Deus e amar ao próximo, mas o irmão mais velho quebrou esses 2 mandamentos divinos. Ele não amou a Deus, representado na história pelo Pai, nem amou ao irmão. O irmão mais velho não quis perdoar o irmão que havia desperdiçado a herança e envergonhado o nome da família. Ao mesmo tempo, também se encheu de rancor contra o pai, que, em sua graça, perdoou o rapaz desses mesmos pecados. Quando consideramos, irmãos, os pecados do irmão mais velho, não é difícil entender por que retrata os escribas e os fariseus. Em primeiro lugar, ele considerava-se virtuoso. Ele se achava bom demais, de tal maneira que anunciou abertamente os pecados do irmão, mas não foi capaz de ver os próprios pecados. Assim como ilustrado na parábola do fariseu publicano, diz o texto sagrado em Lucas 18, que Jesus propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, ele não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Assim como o fariseu, o irmão do filho pródigo, ele se achava justo demais. Ele condena o irmão, mas não é capaz de enxergar a trave em seus próprios olhos. Vejam que os fariseus definiam pecado especialmente em termos de ações exteriores, não de atitudes interiores. Não entenderam coisa alguma da mensagem do Sermão do Monte e sua ênfase sobre as atitudes interiores e a santidade do coração. Em Mateus 5 está escrito: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mais adiante, Jesus Cristo vai dizer: ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, vos digo: todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento.
Deus olha, irmãos, não apenas para os nossos atos externos, mas Ele conhece o nosso coração. Segundo lugar, outra de suas faltas era o orgulho. E pensar que havia servido ao Pai todos aqueles anos sem jamais desobedecer à vontade dEle. Mas em vez de estar fazendo o seu trabalho de coração, sempre sonhava em dar uma grande festa na qual ele e os amigos pudessem se divertir. Fazia o seu trabalho por obrigação e sem interesse. Ele não vivia como livre, mas como escravo. Sua religião era rígida. Ele obedecia por medo ou para receber elogios. Fazia as coisas certas com a motivação errada. Sua obediência não provinha do coração. Ele andava como um escravo. O verbo usado aqui é douleu, significa servir como escravo. Ele nunca entendeu o que é ser filho. Nunca usufruiu nem se deleitou no amor do Pai. Ser crente para ele é um peso, é um fardo, é uma obrigação pesada. Ele vive sufocado, gemendo como escravo. Está na igreja, mas não tem prazer. Obedece, mas não com alegria. Está na casa do Pai, mas vive como escravo. Está na casa do Pai, mas não tem comunhão com o Pai. Como Jonas, o irmão mais velho fazia a vontade de Deus, mas não de coração. Terceiro lugar, notem a sua indiferença para com o irmão desaparecido. O pai esperava pelo filho mais novo todos os dias, até que um dia o viu à distância. Mas diz o texto que o irmão mais velho só ficou sabendo da volta do irmão porque os servos lhe contaram. Como é triste isso, irmãos. Apesar de saber que isso alegraria o coração do pai, o irmão mais velho não desejava que o irmão mais novo voltasse para casa. Por que dividir os seus bens com alguém que havia desperdiçado a própria herança? Por que compartilhar o amor do pai com alguém que havia envergonhado a família e a vila? Os retratos sobre o estilo de vida do filho pródigo beneficiavam a imagem do irmão mais velho. E talvez com isso o pai amasse o seu filho obediente ainda mais, pensava ele. De modo que a chegada do filho mais novo era uma ameaça ao filho mais velho. Em quarto lugar, o irmão mais velho nutria em seu coração uma indignação intensa. Ele sentia-se irado com o pai e com o irmão e se recusava a entrar na casa e a participar da festa. Devemos nos guardar da ira, irmãos, a fim de que ela não seja pecaminosa. O apóstolo Paulo disse em Efésios 4:26, irai-vos e não pequeis. Moisés, Davi, os profetas, Jesus demonstraram ira santa, como também devemos fazer hoje. Uma ira santa é aquela indignação, inconformidade com o pecado. Como disse o pastor puritano Thomas Fuller, a ira é um dos tendões da alma. Todavia, Aristóteles deu um ótimo conselho quando escreveu: qualquer um pode irar-se, isso é fácil. Mas ficar irado com a pessoa certa, na medida certa e da maneira certa, isso é algo difícil e não está ao alcance de todos. O irmão mais velho ficou irado com o pai por haver dado ao mais novo a festa que sempre havia desejado. Nunca me deste um cabrito sequer, disse ele ao pai. Vindo, porém, esse teu filho, vejam, ele não é meu irmão, esse teu filho, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. O irmão mais velho estava indignado por seu irmão mais novo ter sido perdoado, receber toda a atenção e os presentes especiais do pai. A seu ver, o mais novo não merecia nada disso. Havia sido fiel? Não. Havia obedecido ao pai? Não.
Então, por que ser tratado com tanta bondade e amor? Ele se sente injustiçado pelo pai. O filho acusa o pai de ser injusto com ele, só porque perdoou o irmão. Na religião dele não havia espaço para a misericórdia. Na religião dele não havia espaço para o perdão. Na religião dele não havia espaço para a restauração. Ele se achava mais merecedor que o outro. Sua religião estava fundamentada no mérito pessoal e não na graça. Vejam que os fariseus é a religião da lei, do legalismo e não da graça aqui, a fé, não da fé que opera pelo amor. Vejam que os fariseus tinham uma religião baseada nas boas obras. Ao jejuar, estudar, orar, ofertar, esperavam sempre conquistar as bênçãos de Deus e merecer a vida eterna. Eles sabiam pouco ou nada sobre a graça de Deus. Porém, o que os alienava de Deus não era o que faziam, mas o que deixavam de fazer. Em Mateus 23, Jesus Cristo disse: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas, sem omitir aquelas. Quando viram Jesus receber e perdoar pessoas irreligiosas, pecadores, meretrizes, adúlteros, impuros, se encheram de indignação e, pior ainda, não foram capazes de enxergar que eles mesmos precisavam de salvação. Em Lucas 5, quando os fariseus e escribas murmuravam, Jesus Cristo disse: os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes, porque eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Agora perceba que o mesmo pai que correu ao encontro do filho pródigo, quando o avistou de longe, ele também saiu da casa onde estava acontecendo a festa para pedir que o filho mais novo entrasse e se alegrasse com eles. Diz o verso 28 que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Meus irmãos, como nosso Pai é bondoso, compassivo, longânimo e assaz benigno. Quanta paciência Ele tem com nossas fraquezas. Filho, por que você está tão indignado? Filho, por que você não se alegra com a volta do seu irmão? Filho, qual a razão para tanta ira no seu coração? Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Se você tanto queria uma festa, bastaria você pedir: você é meu filho, você não precisa viver como escravo. Entretanto, o irmão mais velho recusou-se a entrar. Ele preferiu ficar amuado do lado de fora. Ele perdeu a alegria de perdoar o irmão e de restaurar a comunhão rompida, e a alegria de agradar ao pai e de reunir a família outra vez. É estranho notar, irmãos, que o irmão mais velho era capaz de conversar amigavelmente com um servo, mas não fazia o mesmo com um pai e com o próprio irmão. Preste atenção nisso. Se nossa comunhão com Deus está rompida, não conseguimos ter comunhão com os nossos irmãos e irmãs.
Da mesma forma, se abrigamos em nosso coração algum rancor contra outros, também não somos capazes de ter comunhão com Deus. 1 João 4:20 diz: se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também ao seu irmão. Muitas vezes há pessoas que estão na igreja, mas não têm amor por Deus nem pelos perdidos. Estão na igreja, mas não amam os irmãos. Você demonstra amor quando você perdoa o irmão arrependido e com graça e humildade procura restaurá-lo. O texto de Gálatas 6, nós já vimos, nos instrui: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Efésios 4:32 diz: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos e perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Essa parábola termina com um filho que estava fora, perdido no mundo, voltando para o pai. E o filho que estava dentro, na casa do pai, deixando de entrar na festa do pai. O que estava fora, entra para a festa. O que estava dentro, fica fora da festa. Apesar das súplicas do pai, ele recusou-se a entrar. Nesse capítulo, todos se alegraram, exceto o irmão mais velho. O pastor se alegra ao encontrar a ovelha perdida. A mulher se alegra ao encontrar a dracma perdida. O filho mais novo alegrou-se ao voltar e ser recebido por um pai amoroso e bondoso. O pai alegrou-se ao receber o filho de volta em segurança. Mas o irmão mais velho não quis perdoar o irmão, de modo que não sentiu alegria alguma. Ele não se arrepende, termina fora da casa do pai, longe da festa e com o coração amargurado. Infelizmente, irmãos, ao longo da caminhada, vemos muitos irmãos e irmãs mais velhos que preferem alimentar a sua indignação, a desfrutar a comunhão com Deus e com o seu povo. Uma vez que não estão dispostos a perdoar, muitas vezes afastam-se da igreja e até mesmo da família. Eles têm certeza de que só eles estão certos e o mundo todo está errado. Podem falar em alta voz sobre os pecados de outros, mas não conseguem enxergar os próprios pecados. Quem sabe, meu irmão, você tem caminhado conosco já há algum tempo. Você está tão perto, mas ao mesmo tempo tão distante. Não fique de fora como irmão mais velho. Hoje o Pai Celestial te convida: filho, volta para casa. Venha se alegrar conosco, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Na verdade, essa parábola não deveria ser chamada a parábola do filho pródigo, mas a parábola do pai que ama os dois filhos perdidos. Deus está sempre buscando o perdido. Ele não desiste de amar os que caíram, não desiste de esperar os que estão longe. Concordo com David Neil quando escreve: o amor do pai irradia do centro da história, iluminando todos ao seu redor, o ressentido filho mais velho e o humilhado filho mais novo. O nosso Deus não desiste de nós, irmãos. Ele nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu.
Ele nos cerca com seu cuidado, nos disciplina e nos atrai com cordas de amor. O pai corre ao encontro do filho mais novo e ele sai para conciliar o filho mais velho. Para ambos, ele oferece uma segunda oportunidade de recomeçar a vida. Quem sabe hoje não é o tempo de você recomeçar. Consertar algumas coisas na sua vida que não têm andado em conformidade com a palavra de Deus. Certa feita, um general disse a John Wesley: "Eu nunca perdoo." John Wesley respondeu: "Então, Senhor, espero que nunca peques." Feche seus olhos e vamos orar. A palavra de Deus diz em Isaías 55:7: "Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar." Senhor Deus, amado Pai, nós nos colocamos diante da Tua santíssima presença, ó Deus, reconhecendo que somos falhos e pecadores, que nós erramos constantemente, Senhor. E por isso, ó Pai, nós precisamos também estar prontos a perdoar aqueles que estão à nossa volta, os nossos irmãos e irmãs. Nós devemos estar sempre dispostos a estender a mão, com graça e humildade, restaurar os nossos irmãos. Assim como o Senhor nos amou, ó Pai, assim como o Senhor perdoou os nossos pecados, uma dívida que jamais poderíamos pagar, assim também, não há dívida, não há falta que nós também não possamos perdoar. Trata com o nosso coração essa manhã, ó Deus. Ajuda-nos, ó Pai, a nutrirmos um coração humilde, um coração grato ao Senhor, um coração sempre disposto, ó Pai, a se alegrar uns com os outros, a perdoar uns aos outros, a ser suporte um na vida do outro, a não agir como fariseus, ó Pai, e escribas, ao não querer impor sobre os outros algo mais pesado daquilo que a própria palavra do Senhor nos instrui, mas a termos sempre um coração quebrantado, contrito, coração humilde, coração amoroso, com desejo de abençoar os nossos irmãos. Livra de nós, ó Pai, inveja, amargura, orgulho, ira pecaminosa, qualquer coisa que venha tentar dominar o nosso coração e que não provém de Ti, Senhor. Enche-nos, ó Deus, com os frutos do Teu Espírito, da Tua Palavra. É o que nós rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.